Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só Tu és o Criador e Rei. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só Tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, Tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o Teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando Tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? És o poder, só Tu és o Rei que reina, governas sem fim. Deus, somente Tu és digno de receber o louvor e a adoração, Senhor. Tu somente és Deus, Tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o Teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando Tu estás, controlas tudo, Pai. Imutável, soberano, perfeito, onisciente, és santo, és justo, Deus trino, quero cantar. Tu somente és Deus, Tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o Teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando Tu estás, controlas tudo, Pai. Imutável, soberano, perfeito, onisciente. Meus irmãos, boa noite. A paz e a graça de nosso Senhor seja com vocês. Já já vai começar o culto ao Senhor. O que eu lhe convido a fazer? Reúna com sua família, se desligue de tudo que está ao seu redor, dedique este momento como se estivéssemos todos unidos e reunidos na igreja para adorar o Senhor. Cada um na sua casa, no cômodo que for, do jeito que for, seja via celular, via tablet, via computador, televisão, mas que você possa adorar o Senhor conosco. Vamos juntos exaltar e glorificar ao nome do Senhor. Você é o nosso convidado e o culto já vai começar. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te,
Paz e graça, igreja, paz seja com todos, amém? As escrituras, elas nos revelam que o nosso Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive e reinará para sempre, amém? Eu te convido nessa hora a louvar o nome do Senhor, a glorificar o seu santo nome, a declarar essa verdade, amém?
nome do Senhor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam convosco. Que Deus possa abençoar a sua família nesse momento. E eu quero trazer uma mensagem rápida acerca desse momento que estamos vivendo, tá? Uma passagem na carta de Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 4, a partir do versículo 10, ele diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado do que vocês têm por mim. Na verdade, vocês tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Filipos o quanto ele estava contente com a atitude daquela igreja. Paulo ressalta grandemente o cuidado que aquela igreja teve com a pessoa dele. Mas ele deixa muito claro que ele já sabia viver essas situações. Momentos parecidos como nós estamos vivendo agora, que a gente tem uma incerteza na economia do nosso país, a gente não sabe como as coisas vão ficar, nem no nosso Brasil e nem pelo mundo, são momentos de escassez de recursos. E Paulo deixa muito claro para aquela igreja que ele sabia viver tanto na fartura quanto na falta dela. Ele sabia viver contente em qualquer situação. Mas o resultado disso era a total dependência que ele tinha de Deus. A sua fé estava firmada na rocha eterna, porque ele sabia que em qualquer situação Deus estaria com ele. Deus o ampararia e Deus o sustentaria todos os dias. E essa é uma verdade tanto para mim quanto para você. Independente de como o país vai reagir a partir de agora, como está reagindo, que você tenha em seu coração que Deus sustenta a sua casa, que Deus sustenta a sua família e que Deus sustenta as suas finanças. Que nós possamos ser totalmente dependentes dele, sem histeria, sem desespero, agindo com total cautela, mas colocando sobre ele as nossas dúvidas, as nossas ansiedades e os nossos anseios. Do mesmo modo que o apóstolo Paulo escreveu isso para a igreja de Filipos, agradecendo sobre esse cuidado que eles tinham com a vida dele, a gente tem um momento de ofertar a nossa igreja. Nós temos que ter um cuidado com a igreja de Cristo. E nesse momento que nós não estamos nos reunindo pessoalmente, você tem a oportunidade, através do nosso site, através das contas bancárias, de fazer a sua oferta à nossa igreja. Nós temos custos, nós temos dificuldades, nós dependemos da oferta generosa de vocês para sustentar a nossa pequena paróquia. Mas nós cremos que é Deus quem sustenta esse lugar. Nós cremos que é Cristo quem edifica a igreja. E do mesmo modo que a igreja de Filipos ofertou a Paulo o sustentando, nós como igreja temos a oportunidade de sustentar a obra de Deus aqui nessa terra. Então eu te convido em um ato de louvor, em um ato de gratidão, em um ato de total responsabilidade pela Igreja de Cristo,
que você possa fazer a sua oferta nesse momento. Nós precisamos do sustento da igreja para a nossa pequena paróquia, mas nós somos totalmente dependentes de Deus sobre o nosso cuidado, porque a palavra de Deus é muito clara, é Cristo quem edifica a sua igreja. Amém? Eu quero orar pela sua vida, que o Espírito Santo possa trazer conforto e consolo à sua casa, que em meio a tantas incertezas que nós estamos vivendo de forma econômica para as nossas vidas, Deus possa trazer alento ao seu coração e que cada dia mais você possa ser totalmente dependente dele. Amém? Eu convido você, a sua família, a fechar os seus olhos, a quem está nos assistindo. Entregue seu coração a Deus. Coloca nele a sua esperança e o seu conforto. Amém? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos. Nós te rendemos graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor tu nos permitiu, mesmo que de forma virtual, estarmos reunidos como tua igreja. Nós colocamos, Senhor, totalmente em Ti a nossa dependência, a nossa saúde financeira. E recebe, Senhor, as nossas orações, recebe, Senhor, as nossas ofertas, como forma de louvor, como forma de gratidão. Nós temos a certeza que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que sustenta a nossa família, que é o Senhor quem sustenta a tua igreja. E em nome de Jesus, confirma isso em nosso coração, Pai, para que nós possamos ser mudados e sermos totalmente dependentes de Ti, porque nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, neste domingo, onde estamos reunidos para cultuar e glorificar ao nome de nosso Deus e Pai. Primeiro, eu quero dizer que é uma alegria e um privilégio podermos parar para cultuarmos aqui ao Senhor e realizar este culto para você, membro aqui da igreja, e para todos os demais que nos assistem, seja amigos, parentes, vizinhos, pois sabemos que com o avanço da tecnologia, a internet nos permite alcançar não somente o Brasil, mas todo mundo. E nesta oportunidade nós queremos que você, juntamente conosco, adore ao Senhor nesta noite. Amém? Nós tivemos aqui um momento de louvor e agora eu quero trazer aqui uma palavra da sua vida. Vai ser uma palavra rápida, objetiva, que tende a trazer um pouco de conforto e alegria neste momento de caos. Sabemos que a igreja do Senhor passa por diversas dificuldades, mas não somente a igreja está passando por uma luta neste momento. Todo mundo está sofrendo. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de esperança para mim, para você, para todos nós, em nome de Jesus. É bem verdade que este momento nos faz ter alguns pensamentos, medidas e ações diferentes. O fato de muitos de nós estarmos trabalhando de casa, outros não, devido à circunstância do tipo de trabalho ou serviço que realiza, isso faz com que a gente possa viver momentos diferentes de humor, de apreensão e fazer com que a gente conte os nossos dias realmente para voltar tudo ao normal. Bom, mas tirando isso, o que a gente tem percebido é que a imprensa trabalha com notícias que tendem a nos fazer ficar sempre olhando para baixo. Tende a pensar em situações adversas, em dificuldades. E hoje, antes de começar aqui uma palavra, eu quero ler para vocês algumas matérias que têm surgido também neste momento e que são palavras contrárias, que têm o objetivo de trazer um pouco mais de esperança. Por exemplo, na Itália, um idoso de 101 anos foi curado do corona. No sul de Israel, uma foto rodou o mundo essa semana quando um judeu e um muçulmano foram flagrados orando juntos, cada um segundo a sua crença, é claro. Mas este momento
tem nos favorecido ou tem nos possibilitado de ver coisas assim. Mais de 100 mil pessoas já foram curadas do Covid-19. No Brasil, nós tivemos a primeira cura e foi em São Paulo, o local, inclusive, onde nós temos visto mais mortes. Algumas pessoas, em alguns locais, não somente no Brasil, mas no mundo, têm se oferecido para ir comprar alimentos para os idosos que estão impossibilitados de sair. Ou seja, evitar, é claro, as grandes aglomerações. Alguns jovens de Brasília criaram uma máscara em impressora 3D para doar, neste momento onde muitas pessoas estão precisando. Empresas como MRV, Banco Inter, BMG doaram milhões para atender as pessoas que estão em situação de dificuldade em aglomerações, em favelas, em regiões mais pobres. Teve escola que abriu somente para dar alimento para aquelas crianças mais carentes. Algumas empresas pararam a sua produção dos seus produtos para produzir álcool gel para poder doar a hospitais, para poder doar a entidades e unidades que estão tratando com pacientes. Enfim, nós temos muitas notícias boas que estão acontecendo no mundo neste momento. Muitas pessoas estão sensibilizadas e ajudando ao próximo. Agora, por que eu estou então introduzindo com essas boas notícias, que são exemplos reais, que aconteceram, e em um momento de trazer uma palavra, justamente porque eu quero que a sua mente seja alimentada hoje com bons exemplos. E você vai perceber que quando você escuta bons exemplos, quando você escuta boas notícias, isso te dá mais esperança, isso te dá mais alegria, isso te dá mais motivação, você consegue crer realmente em um dia melhor, você consegue crer que as coisas vão melhorar. Quando você escuta somente coisas ruins, como o jornal ou a imprensa, no geral, tem a capacidade de fazer, pelo contrário, muitas das vezes nós perdemos tempo com o que eles vão focar, o que eles querem mostrar, e é sempre algo ruim. Perdemos-se tempo, gastando-se, na verdade, muito tempo em coisas negativas e não em coisas positivas. O que isso traz para nós hoje, para cada um de nós que estamos aqui hoje? Lendo aqui a palavra, tendo aqui esse momento de caos no mundo. Primeiro, o que nós estamos vendo, presenciando, vivendo neste momento, é que o mundo teve que parar. Muitas prioridades foram alteradas. A gente percebe que cuidar dos mais vulneráveis acabou se tornando uma prioridade na vida de muitos, que outrora não era. E os mais vulneráveis são pais, são avós, ou seja, pessoas de grande importância na família que até então estavam esquecidas por muitos. Nessa hora, não adianta ser rico e nem adianta ser pobre. O que nós estamos vendo é que, seja você amarelo, seja você vermelho, seja você branco, negro, índio, seja você de esquerda ou de direita, o que está importando é o cuidado para com o próximo, porque o mal veio sobre todos, independente de ideologia, independente de gosto. O rico teve que parar, e o pobre também. Então, as prioridades que outrora eram na vida de muitos, como riqueza, como dinheiro, neste momento não está fazendo tanta diferença, porque o mal está vindo sobre todos. Ou seja, quem perde e quem ganha, quem compra e quem vende, isso tudo não está fazendo muito sentido, porque se perder a vida, perdeu-se tudo. Então, este momento parou praticamente os mais diversos tipos de grupos, porque as pessoas têm medo de uma coisa em comum, da morte. Todas as pessoas têm medo da morte. E em tempo de morte, em tempo de medo, de ansiedade e de insegurança, nós, os cristãos, nós temos um alento. Primeiro, porque nós temos que declarar e crer realmente que nada foge do controle de Deus. Nada. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano sobre o coronavírus, como Ele foi soberano sobre todas as outras epidemias e pandemias que já houve no mundo.
Ele continua soberano. Como cristãos, o que nós precisamos lembrar? E o que eu quero ler para você, para que você lembre e creia nessa noite. Primeiro é o que Paulo fala à igreja de Corinto, lá no capítulo 4, do versículo 8 ao 18. Ele diz o seguinte, preste atenção: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, crie, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Presta atenção, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Esta é uma palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e que possa ser uma verdade para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Nós temos que crer no Deus que cuida de todas as coisas, no Deus que está no controle da minha e da sua vida. Nós podemos até vir ver esse nosso corpo, como está escrito aqui, se corromper, mas o interior não. E nós cremos. O mal que nós estamos vivendo hoje, irmãos, não se dá para comparar com a glória que há nos ser revelada. Você crê nisso? Cristão, se a morte bater a porta, você já passou da morte para a vida. É isso que a Bíblia está dizendo. A boa notícia que nós temos é essa, é que Jesus venceu a morte. E ela, ou seja, a morte não tem poder sobre nós de forma definitiva. Este vaso de barro, este que nós somos, ele há de se corromper, ele há de perecer. Mas o que está dentro de nós, sustentando-nos em nosso espírito, não. Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão hoje aos irmãos. E eu vou usar o nosso querido apóstolo Pedro e seus escritos à igreja para te inspirar nesta noite. Afinal, ele mesmo diz lá em 1 Pedro 5,9: resisti-lhe permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendem em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. O que nós estamos vendo é isso. Muitas pessoas em todo o mundo estão vivendo os mesmos sofrimentos, seja cristão, seja não cristão. Porém, eu quero que, se você puder, aí na sua casa, abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Enquanto isso, eu bebo uma água. Amém? Achou? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que está escrito. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão de esperança que há em vós. Essa passagem, quando a gente observa ela no contexto geral do que Pedro estava vivendo e ensinando, ele estava dizendo à igreja que sofria perseguições. O imperador Nero
já começava aquela perseguição mais severa aos cristãos. E como que os cristãos deveriam se proceder? Pois a sociedade começaria a tratá-los de forma mais dura, com mais rigidez, com desdém, seja patrão, seja família, seja a própria sociedade. A diferença é gritante com o tempo que nós vivemos hoje. Se nós lermos a carta de Pedro para uma igreja perseguida, é muito diferente, principalmente daquilo que vivemos hoje no Brasil. Hoje nós não estamos realizando um culto, e não é porque existe uma perseguição contra a igreja, mas porque existe uma recomendação em um tempo de pandemia para que as pessoas não estejam unidas, aglomeradas e ali se dissemine alguma virose. Mas naquela época, não. Naquela época em que Pedro escreve, o que nós vemos é grande perseguição, até que Constantino transforma ali e define que o cristianismo é a religião oficial do império. Bom, se a gente estudar um pouco da história da igreja, o que nós vamos ver? Que os primeiros cristãos, além de perseguidos, eles eram mortos e de formas muito terríveis. São situações que a gente não gosta nem de pensar que aconteceu com os primeiros cristãos, os mártires da igreja. Então, ser cristão naquele tempo era uma coisa louca. Hoje é muito tranquilo. O problema que nós temos hoje, qual é? O mau testemunho, generalização das pessoas por achar que todos os cristãos ou são picaretas ou são de alguma forma alienados, radicais, não conseguem ver a verdade do que estão sendo feito com eles por causa de uma mensagem, por causa de uma reunião de culto. Se a gente ler essa carta de Pedro, o que ele vai estar falando? Primeiro, sobre a esperança da salvação. Ele vai exortar a igreja a viver uma vida de santidade. Ele vai ensinar sobre ter um bom procedimento, um bom testemunho no meio da sociedade, dos pagãos. Ele vai mostrar quais eram os deveres dos casais, tanto do marido para com a esposa para com o marido, e como o cristão estava unido com Cristo e como este deveria viver uma vida de santidade. Além de conselhos aos jovens quanto ao tratamento com os mais velhos, que vem a calhar bem nos dias de hoje, não é mesmo? O verso 15 que nós acabamos de ler, como ele começa? Santificai ao Senhor no seu coração. Honrar a Deus no seu coração, exaltar, glorificar, colocar Deus no local onde é de direito dele, honrá-lo, pois ali é a morada do Espírito Santo. Nós devemos lembrar de uma oração muito famosa, a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina o seguinte, Mateus 6, versículo 9, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Esse santificar é um papel daquele que ama a Deus, que exalta a Deus, que coloca Deus no lugar onde é de direito, de adoração, de honra e de glória. Porém, essa obra de exaltar a Deus, de colocar a Deus no lugar, é uma obra que o Espírito Santo faz. Somente Ele consegue e tem este poder de transformar os nossos corações de forma que a gente venha dar a Cristo a glória que a Ele é devida. A palavra de Deus nos diz isso, que o Espírito Santo nos foi enviado para exaltar a Jesus Cristo, para nos fazer lembrar de tudo o que Ele tem nos ensinado. Então, em vez de buscar coisas, métodos, o que eu e você podemos fazer e devemos fazer? Buscar ser cheios do Espírito Santo. Afinal está escrito em Efésios 5, não é? Não vos embriagueis com o vinho, pois ali há contenda, mas seja cheio do Espírito Santo. Sobre a razão de ter esperança, que é a continuação desse versículo. As pessoas naquela época estavam questionando os cristãos. Você vai morrer por causa de Cristo? Você realmente crê que tem a vida eterna? Você realmente crê nessa mensagem? Aqueles pagãos perguntavam às pessoas, os cristãos, que estavam sofrendo perseguição dos mais variados grupos e meios, você realmente crê nisso? Hoje, nós estamos preparados para responder isso? Como que a gente pode responder isso? Você deve estudar. Afinal,
Como que você responde à razão da sua esperança? Conhecendo a palavra de Deus. No primeiro século, a pergunta que se era feita ainda está vigente nos dias de hoje. Hoje, muita pessoa, em meio a este caos, pode lhe perguntar: você tem esperança realmente em Deus, em meio a este caos que nós estamos vivendo? Você consegue viver tranquilo, mesmo com uma situação de possível falta de comida, falta de emprego? Você consegue orar, buscar a Deus, ainda que tenha um vírus matando e contaminando muita gente? Sabe o que Paulo ensina a Timóteo? Sobre essa mesma inspiração, essa mesma instrução de Pedro, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você, nós podemos não ter muito estudo, podemos não ter um seminário, podemos não saber sobre dogmas e estudos profundos de cunho teológico, mas sobre a salvação, sobre crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não é necessário tudo isso. É necessário crer, porque, como eu já disse anteriormente, é uma obra realizada pelo Espírito Santo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. É Ele que nos dá o prazer de ler as Escrituras. É Ele que nos dá o prazer de sentar em comunhão com os irmãos e aprender sobre Jesus, falar sobre Jesus. É Ele que vai fazer com que a nossa vida glorifique a Deus. Nós precisamos realmente do Espírito Santo aqui nesse dia. Você pode responder com calma para qualquer pessoa que te perguntar sobre a salvação realizada na sua vida? Sim. Se você é uma pessoa que foi salva, que foi eleita pelo Senhor, que foi transformada pelo Espírito Santo, você vai transformar. Eu era cego, agora eu vejo. Em tempos de crise, quando as pessoas estão observando os cristãos, que eu e você estejamos, como Pedro está aqui nos ensinando, preparados para responder sobre a esperança que temos em nosso coração. Irmãos, seja um propagador de boas novas, de evangelho, de esperança, de fé. Um mundo repleto de coisas ruins, não seja influenciado pelas coisas ruins. Não seja alguém que contamina outros com falta de esperança, com falta de amor, com falta de vida. Você é um portador de uma mensagem que liberta. Você é portador de uma mensagem que salva. Você é portador de uma mensagem que transforma. Essa semana nós publicamos no nosso podcast, no Spotify, sobre isso, sobre compartilhar a alegria. Se você não conhece, pesquisa lá Igreja Tribos no Spotify e ouça os nossos podcasts semanais. Jesus Cristo morreu naquela cruz. Ele ressuscitou e Ele voltará. Nós somos de Cristo. Você é de Cristo. Tenha confiança nisso em nome de Jesus. Se hoje você está cansado, oprimido, ansioso e fadigado, sem saber o que Jesus pensa para você, eu te digo, está escrito, Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, se você precisa de cura em tempos, como os de hoje, tantas pessoas com temor e tremor, a Bíblia diz que Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Jesus que curou, libertou e ressuscitou é o mesmo Jesus que está disponível para você e para nós hoje. Busque Jesus em oração. Quero orar por você. Se você já está em Cristo, eu quero orar para que Deus te abençoe e te dê esperança, como Paulo e Pedro nos ensinou aqui nessa noite hoje. Para que você seja um propagador de notícias boas, de que há esperança, de que Jesus está no controle, de que Deus cuida de vocês. Se você está longe de Deus,
se você está vivendo uma vida de pecado, não consegue viver uma vida de paz com Deus, se existe culpa no seu coração e talvez você nunca tenha feito um compromisso de caminhar com Jesus, de viver verdadeiramente a vida de Deus, eu também quero orar por você. Afinal, como nós lemos aqui e como nós cremos, Ele reina e Ele vive e Ele está disponível. Em nome de Jesus, eu queria que você fechasse os seus olhos, aí na sua casa, aonde você está, seja com a sua família, seja no quarto, seja no escritório, seja no celular, seja no banheiro, mas que você tenha este momento agora com Deus em oração, onde você está pedindo a Deus por você, que caminha com Cristo para permanecer firme, crendo, como nós acabamos de ler, com o coração preparado para responder a qualquer um que vê em você uma esperança diferente. Assim como eu li no início, boas notícias, que você seja um propagador da boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está à direita do Pai. E Ele voltará. E Ele morreu pelo meu, pelos seus pecados, em nosso lugar. Creia nisso nessa noite em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero orar nesta noite por esta família que está reunida, ou por este irmão, por esta irmã, por essa pessoa, Pai, que parou este momento para poder ouvir aquilo que nós trouxemos aqui neste culto. E eu peço a Deus em nome de Jesus, primeiro que se ele está firme contigo, se ele está um pouco abalado, que o Senhor possa fortalecê-lo nessa noite, fortalecer a sua fé, a sua confiança, que ele seja um homem, uma mulher, uma criança, um idoso, um jovem, não importa, Pai, mas um ser cheio do Espírito Santo, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e está cuidando dele, dela, da sua família, pois como está escrito, o Senhor conhece cada um dos fios de cabelo, quantos fios de cabelo nós temos, o Senhor cuida dos pássaros, quanto mais de nós, homens de pequena fé. Em nome de Jesus, abençoe esta família, abençoe esta vida, que ele seja um propagador de boas notícias para a glória de Deus. Eu oro também por aquele que está desviado, longe, afastado, aquele que não te conhece, aquele que ainda não confessou ser do Senhor. Assim como está escrito, vinde a mim, que ele possa vir nessa noite, que ele possa decidir por Cristo, que ele possa decidir não fazer as coisas com sua própria força, porque é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos transforma. Salve esta vida nessa noite, Pai. Salve e transforma esta casa, esta família, e eu abençoo esta família, abençoo esta casa, em nome de Jesus. Amém.